2 Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu com muito cuidado o bom exemplo de seu antepassado Davi. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. 4 anos depois, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os altares dos deuses falsos, dos postes ídolos, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Ele foi pessoalmente ver como eram destruídos os altares de Baal, como eram derrubadas as colunas sobre os altares e os postes sagrados, reduzidos a pó, bem como os ídolos de metal, e espalhados sobre os túmulos daqueles que ofereciam sacrifícios a esses deuses. Depois, ele queimou sobre seus próprios altares os ossos dos sacerdotes que não adoravam a Deus, purificando assim o povo de Judá e de Jerusalém. A seguir, foi às cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e até da distância Naftali, e fez a mesma coisa nesses lugares. Derrubou os altares dos deuses falsos, reduziu a pó os outros ídolos e derrubou todos os altares de incenso. Ele fez isso em toda a parte da terra de Israel, antes de voltar para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, depois que ele havia purificado a terra e o templo, ele nomeou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, tesoureiro da cidade, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Josias estabeleceu um sistema de recolher donativos para o templo. A prata era recolhida nas portas do templo do Senhor pelos levitas, que estavam de serviço ali, e levada ao sumo sacerdote Ilquias para a contagem. As ofertas eram trazidas pelas pessoas que vinham de Manassés, de Efraim e de outras partes remanescentes de Israel, bem como do povo de Judá e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles confiavam a prata aos homens convocados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, que pagavam os trabalhadores que faziam os reparos e a reconstrução no templo. Essa prata também servia para pagar os carpinteiros e pedreiros e para comprar material de construção, blocos de pedra trabalhada, madeira para as vigas e para outras reformas que os reis anteriores de Judá haviam demolido. Os trabalhadores foram ativos e fiéis sobre a chefia de Jaate e Obadias, levitas da família de Merari, e por Zacarias e Mesulão, da família de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais eram encarregados de tocar para louvar o Senhor enquanto a obra progredia. Alguns deles dirigiam os trabalhos comuns que traziam os materiais para os operários. Outros ainda ajudavam como secretários, supervisores e guardas dos portões. Um dia, quando Ilquias, o sumo sacerdote, estava no templo do Senhor, registrando a prata recolhida nas portas, encontrou um velho livro que se verificou ser o livro das leis de Deus, dadas por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário do rei, Safã: "Veja o que eu encontrei no templo. Esse é o livro da lei." E Ilquias entregou o livro a Safã. Então, Safã levou o livro ao rei, junto com seu relatório da reconstrução, e disse: "Os servos do Senhor estão fazendo tudo de acordo com o que lhes foi ordenado. Os cofres da prata foram abertos e contados e entregues nas mãos dos supervisores e dos trabalhadores." E Safã acrescentou: "O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e ele leu o livro em voz alta para o rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas e deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, o secretário Safã, e a Asaías, ajudante pessoal do rei, dizendo: "Vão ao templo e orem ao Senhor por mim. Orem por todo o remanescente de Israel e de Judá, porque este livro diz que o motivo pelo qual a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós é que nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram conforme o que está escrito neste livro." Então, Ilquias e os demais homens foram à casa do profeta, da profetisa Ulda, esposa de Salum, filho de Tocate, neto de Arás. Salum era o alfaiate do rei. Ela morava na parte baixa de Jerusalém.
Quando contaram a ela sobre o problema do rei, Uda respondeu: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diga ao homem que enviou vocês a mim. Assim diz o Senhor: Eu vou destruir esta cidade e seu povo. Todas as maldições escritas no livro lido diante do rei de Judá vão acontecer. Pois meu povo me abandonou e adorou deuses falsos, provocando a minha ira por causa das suas ações. Portanto, o meu furor será derramado sobre este lugar e não se retirará. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Já que você está triste e se humilhou diante de mim, quando ouviu minhas palavras contra esta cidade e seu povo, e rasgou sua roupa e chorou perante mim, eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Portanto, não enviarei o mal prometido sobre esta cidade e seu povo antes da sua morte. Então, eles levaram ao rei Josias a palavra do Senhor. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Ele foi ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, tanto grandes quanto como pequenos. Ali o rei leu o livro para eles, em voz alta, todas as palavras da aliança de Deus que foi achada no templo do Senhor. Enquanto o rei estava diante deles, fez uma promessa ao Senhor de seguir os seus mandamentos, testemunhos e decretos com todo o seu coração e sua alma, e fazer o que estava escrito no livro. Ele exigiu que todos em Jerusalém e Benjamim prometessem cumprir esse trato com Deus, e todos eles prometeram. Assim, Josias retirou todas as imagens de todo o território dos israelitas e exigiu que todos adorassem o Senhor, seu Deus. E por todo o restante da vida do rei, eles continuaram servindo ao Senhor, o Deus de seus pais. Amém. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Ficamos aqui no capítulo 34 e mais tarde eu trago reflexões sobre este capítulo.